Olá! Quando nós mulheres chegamos à vida adulta, perguntas como quando vai casar ou quando terá filhos são sempre muito comuns, o que gera uma pressão no público feminino em se encaixar nesses compromissos sociais. E para se encaixar nesse estereótipo de mulher completa e perfeita aos olhos da sociedade, a maioria até tenta se adequar aos padrões. Mesmo assim, nós não somos poupadas de julgamentos, nem mesmo em grupos masculinos de discussão no WhatsApp dos próprios companheiros. Bom, para falar sobre esse assunto em que ainda vivemos, apesar de algum progresso social, eu converso agora com a pesquisadora e psicóloga Valesca Zanello. Valesca, muito obrigada. Seja bem-vinda ao Cidadania Mulher. Olá, é um prazer estar aqui e poder discutir esse assunto que, infelizmente, continua tão atual. Pois é, professora, como eu disse no início, muitas mulheres tentam se adequar e muitas acham até que esse é o destino delas, né? A maioria ainda pensa assim: eu tenho que casar e ter filhos para ser feliz. Parece um lugar quentinho ainda para essas mulheres, e quando elas não conseguem conquistar esse tipo de padrão social, elas às vezes se sentem decepcionadas. Por que isso funciona assim na nossa sociedade, geralmente em vários países, não só no Brasil? Então, na verdade, não é só uma sensação das mulheres, há uma cobrança social, e isso tem a ver com o processo histórico e cultural que ocorreu no nosso país. Uma das coisas que eu venho apontando nas minhas pesquisas, e aí nos últimos, sei lá, mais de uma década, é justamente como o dispositivo amoroso, que é uma forma de amar que as mulheres aprendem, é identitária para elas. Isso quer dizer o seguinte, de maneira sucinta: você pode ser desembargadora, você pode ser a grande presidenta de uma grande empresa, mas se você for solteira, provavelmente vão dizer: ah, é por isso, ela é mal resolvida, por isso que ela investe tanto no trabalho, é uma mulher encalhada. Então, na nossa cultura, ainda, né, a chancela de sucesso do valor da nossa mulheridade é ter sido escolhida por um homem. A gente precisa falar sobre isso, porque a gente não entende as mulheres solteiras como tendo protagonismo. A gente sempre entende uma mulher só como aquela que nenhum homem quis, portanto deve ter algum defeito. E nós, mulheres, reproduzimos isso, Paulo. Então, em geral, quando a gente encontra uma amiga, uma conhecida que a gente não vê há muito tempo, e que da última vez que a gente encontrou ela não estava com alguém, a gente pergunta: e aí, casou? Está namorando, né? Nas festas de fim de ano da família. É horrível, porque o que a gente está informando para essa mulher, que a coisa mais importante que ela tem para nos contar é que ela arrumou um homem. A gente nunca pergunta do mestrado, doutorado, dos projetos, das viagens, do apartamento que ela estava louca para comprar. Isso diz muito do que se espera de uma mulher. Então, casamento ainda é esse carimbo de que você foi bem-sucedida. Pois é, e tem uma frase muito emblemática que você já disse, já colocou, inclusive nas suas redes sociais, que é que os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. É exatamente nesse sentido. Quando são perguntados, e aí, como está a sua vida? Geralmente eles não são muito perguntados. Casou, teve filhos, mas e aí, está trabalhando aonde? Né? O que você está fazendo da vida? Né? São outras perguntas que se fazem para o público masculino. Queria que você explicasse um pouquinho essa frase, que, segundo você, foi pensada depois de muitos estudos e conclusões, né, professora? Isso é uma frase que está no meu livro, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, e que tem a ver com dispositivo amoroso, para essa forma identitária de amar. Como é que é essa forma? Bom, a gente passa por um processo de terceirização da nossa autoestima, onde a gente aprende no tornar-se mulher, que é o que eu chamo processo de subjetivação, que esse sucesso depende de um outro, ou seja, eu só sou desejável se tem algum outro me desejando. Eu coloco o outro como meu avaliador. E eu criei uma metáfora para explicar isso. Nós, mulheres, nos subjetivamos na prateleira do amor. Não a prateleira do supermercado. Tem aquele produto que está lá no fundo, tem aquele que está mais na frente. Essa prateleira é mediada por um ideal estético. A gente tem que pensar que o ideal de beleza também se transforma historicamente. E o que nos governa hoje começou a se consolidar no começo do século passado para cá. E ele é branco, louro, magro e jovem. Então, para as mulheres em geral, que estão longe desse ideal, pior o lugar na prateleira. A prateleira, por exemplo, é profundamente racista. Quem está no pior lugar da prateleira são as mulheres negras, são as mulheres gordas, são as mulheres velhas, mulheres com deficiência, mulheres indígenas.
É muito importante dizer que quando você está num lugar lá para trás, você é vista somente pela ótica da objetificação sexual. Você é vista como alguém que serve para ter uma relação de sexo casual e apenas. Você não é digna de ser assumida, de receber afeto. Só que, no fundo, Paula, essa prateleira é ruim para todas nós. Porque a gente, se der tudo certo, a gente vai envelhecer, espero, né? A gente pode ter um acidente e ficar com a cara, sei lá, com alguma marca. Você pode ter um filho, seu corpo mudar. No fundo, a prateleira é boa para os homens, porque dentro dessa lógica, quem são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres são os homens. Então, qualquer perebado, e quando eu digo perebado, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, que pode ser perebado em qualquer esfera, não é só fisicamente, se sente no direito de nos avaliar. Então, aquele homem com aquela barriga de chope que diz assim, olha lá, aquela gorda, aquele homem que, assim, já passou o rodo na cidade, diz assim, nossa, olha aquela mulher ali, né? É uma depravada. Então, é disso que nós estamos falando. Quando a gente, voltando para essa frase, então, a ideia é de que existem profundos processos sociais que são pedagógicos. A gente aprende a amar de uma certa forma. O amor não é, como parece para a maioria das pessoas, uma coisa espontânea. Não, ele é construído histórica e culturalmente. A gente sente de acordo com a nossa época. E existem mecanismos sociais que nos ensinam, no tornar-se mulher, a amar dessa maneira. Ou seja, qual é a chancela? É a gente ser escolhida nessa prateleira. Não é à toa que as mulheres no Brasil persistem mesmo em relações abusivas, porque terminar uma relação, mesmo quando ela é ruim, coloca em xeque o valor dessa mulher. O que geralmente as mulheres se perguntam? Nossa, mas onde eu errei? O que eu poderia ter feito? Mesmo quando é simplesmente um perebado, ela está aliviada de ter se livrado desse cara. É impressionante como a culpa, né, ela acompanha a vida da mulher desde novinha, né, até. Então a culpa é sempre da mulher. Se o casamento não deu certo, geralmente vão procurar o que aconteceu com a mulher, o que a mulher fez, né? Agora, tem um lado inverso também dessa prateleira do amor, que é também a questão da mulher bonita quando ela é bem-sucedida. Aquele comentário bem maldoso que colocam assim, ela com certeza tem caso com o chefe dela. Para ela estar onde ela está, não foi qualquer coisa. Ela conseguiu porque ela é bonita. Sim. E isso é totalmente desanimador, né, para quem se esforça. Ou seja, se ela não fosse bonita e tivesse bem-sucedida, ok. Mas ela é bonita e bem-sucedida, não, tem alguma coisa errada. Sim, é um desmerecimento, na verdade, da inteligência da mulher. Né? O que os grupos de WhatsApp masculinos falam é que ela usou o xerecard, que é uma expressão que eu não conhecia, parece que em algumas regiões do Brasil é bem utilizado, Comuns, mas eles falam isso, né? O xerecard, tem imagens do xerecard, mas tem um impacto disso, Paulo, que eu acho que é importante destacar para as mulheres que estão nos assistindo. Por isso que é tão comum as mulheres sentirem o que se popularizou como síndrome da impostora, que não é uma síndrome de verdade, é um fenômeno emocional onde as mulheres se sentem sempre aquém do reconhecimento que elas obtêm. Então, elas se sentem como uma fraude que a qualquer momento vai ser descoberto. Ou seja, elas não se sentem merecedoras dos louros que elas conseguem obter. Isso é muito comum, porque a nossa cultura mina a autoestima da mulher. O que a gente é estimulada? A gente é estimulada a se fazer valorizar principalmente pelo aspecto belo, da beleza. O corpo é um grande capital matrimonial e simbólico para as mulheres, o que não é para os homens. Em geral, a gente elogia as meninas, ai, que menina fofinha, uma princesinha. A gente não fala, nossa, que menina inteligente, sabe a fórmula do átomo, né? A gente geralmente elogia a inteligência nos pela homens. Beleza. E isso é pedagogia afetiva, que precisa ser transformada. Agora, nesse caso, inclusive, então, é muito cultural, ou seja, desde pequenininho a gente já cria os nossos filhos com esse pensamento. Você acha que isso está mudando ao longo dos anos? Existe aí. Muitas vezes, meu filho tem 10 anos, às vezes ele fala: mamãe, isso aí já mudou. Na minha escola tem menina que joga futebol, menina é líder de turma. Você fala umas coisas que não existem na realidade dele, para ele isso é muito distante. Mas pode ser que esteja aí acontecendo algum tipo de reação, algum tipo de fenômeno novo. Você acredita nisso? Eu acho que, assim, tem um pouco de mudança, mas a gente tem que pensar, Paula, que a gente tem Brasis. E o Brasil é atravessado por grandes forças sociais, que são sexismo, racismo, e a gente não pode esquecer o classismo. Então, assim, eu acho que principalmente na classe média, alta, classe alta, eu acho que esses temas têm avançado, sobretudo pelo empoderamento e luta das mulheres. As meninas não estão deixando passar barato. Mas a gente tem que pensar, será que isso tem chegado
Por exemplo, na periferia, nas escolas públicas. Recentemente, antes da pandemia, eu ia começar um projeto pelo programa Maria da Penha Vai à Escola, encabeçado aqui pelo TJ da FT, eu sou parceira deles, e a gente aplicou um questionário numa escola, né, numa cidade satélite de Brasília. E me surpreendeu quando a gente perguntou qual o seu maior sonho, que grande parte dos meninos tenha colocado ser jogador de futebol e as meninas se casar. Então, assim, o que significa ser jogador de futebol para esses meninos? Uma possibilidade de mobilidade social e ascendência, ou seja, ter acesso àquilo que chancela o valor da masculinidade, que dá dinheiro e status, de uma maneira que muitas vezes o estudo, infelizmente, no Brasil, não proporciona, porque é um país injusto. E para as meninas, o casamento ainda também é como essa mobilidade, principalmente como chancela da mulheridade. Para a gente pensar num país realmente democrático, a gente tem que pensar numa educação pública que promova isso daí. Pois é, inclusive eu conversei há poucos dias com a professora Gina Ponte, que ela tem um programa aqui em Brasília chamado Mulheres minha Empoderadas. parceira. Ela é ótima. E ela falou isso, que nas cidades satélites, né, nas classes mais baixas, o grande sonho da menina é ser mãe e casar, ter a família dela. Ou seja, a gente ainda é uma posição, a mulher ainda tem no Brasil uma posição doméstica, né? Estar em casa, né? Ou seja, a gente não tem acesso, quando a gente tem acesso ao espaço público, um estranhamento. Inclusive, você passou por isso há algum tempo, que foi a questão do plágio, né? Você podia falar um pouquinho sobre esse plágio, parte da sua obra, e um homem utilizou, colocou nas redes sociais como se fossem palavras dele. E isso faz parte também de que espaço público e lugares de destaque na sociedade só o homem pode ter. Você podia explicar um pouquinho sobre o que aconteceu? Sim, deixa eu só primeiro comentar o que você falou, né, dessa questão da fala da Gina. Tem uma autora que chama-se Emily Martin, onde ela coloca o seguinte, que geralmente as mulheres em sociedades sexistas são colocadas num binômio, que é ou produzir ou reproduzir, quando a gente tem muita desigualdade social. Então, quando as mulheres têm acesso em produzir como uma chancela de reconhecimento identitário, ou seja, do seu valor, muitas vezes elas podem abrir mão ou pensar como possibilidade de reprodução. Mas quando isso não é possível, a reprodução te dá um lugar na comunidade. Então a gente tem que pensar nos impactos que as desigualdades, atravessadas aí por gênero, raça e classe, trazem para as nossas meninas no Brasil. Lembrando que o Brasil é o quarto, quinto país em casamento infantil. Exato. É uma coisa que a gente dispôs que é uma violência contra as nossas meninas, né? Agora, sobre a questão do espaço público, a gente tem que primeiro pensar o seguinte: tanto o espaço público do trabalho quanto a academia foram ambientes criados por homens e para homens. As mulheres passaram a ocupar esses espaços, em termos históricos, muito recentemente. Então, o apagamento das mulheres em muitos campos, da ciência, literatura, música, arte, é profundamente entranhado, né? A Michelle Perrault, que é uma historiadora das mulheres, tem um livro sobre isso que se chama Minha História das Mulheres, onde ela mostra isso nessas diversas esferas. Isso não mudou muito. Então, o que aconteceu comigo foi que eu participo das redes sociais, então, assim, eu tenho tentado fazer um trabalho de divulgação científica, né, que seja acessível, porque eu acredito que ter acesso ao conhecimento pode ser profundamente subversivo com o tema que eu trabalho. E aí algumas seguidoras me avisaram há um ano e meio atrás que um estudante de psicologia, um rapaz, estava usando o resultado das minhas pesquisas, e a primeira foi de uma pesquisa sobre grupo de WhatsApp masculinos no Brasil, e fazendo posts e fazendo conteúdo, mas sem citar a fonte. Ou seja, se apropriando dos resultados, dos comentários, das reflexões que eu havia feito, mas como se fossem dele. E aí, essas seguidoras começaram a entrar no post, na página dele, e falar, bote referência, isso é plágio. Foram muitas seguidoras. E aí, ele bloqueou essas moças. Isso aconteceu uma segunda vez. E depois eu nunca mais tive notícia desse rapaz. Eu estava, no momento, também com muito trabalho. Assim, por mais que eu tenha achado que foi uma coisa séria, mas não tive tempo de me debruçar sobre isso. E agora, recentemente, há mais ou menos umas 2, 3 semanas atrás, uma seguidora me enviou um print dizendo, professora, vi aqui esse conteúdo que foi compartilhado pelo estudante, não sei se você conhece, mas eu achei muita coincidência, porque é idêntica, assim, a sua fala,
Espero que seja só uma coincidência, porque eu vi que ele não te segue. Quando eu vi, eu falei, não acredito, de novo. Aí eu fui Nossa. tentar entrar, ele tinha me bloqueado. E eu nunca troquei uma palavra com esse rapaz, ou seja, por que ele me bloqueou? E aí É. pedi para uma amiga minha entrar, ela fez os prints, depois ela deixou eu entrar pela conta dela, e realmente, assim, há frases literais, tinha sido plágio, foi quando eu decidi fazer um post, que aí, Paulo, eu acho que é importante dizer, porque eu fiquei realmente muito indignada, né? E as mulheres comentando, você é cirúrgico, maravilhoso. Ele, ai, obrigado que você gostou do meu trabalho. Coisas que eu demorei 13 anos de pesquisa, um ano, trabalhando 15 horas por dia, de domingo a domingo. Ele tomou como uma intuição, né? E aí eu fiquei impressionada, foi com o resultado desse post, onde eu contei o ocorrido. Por quê? Eu tenho a impressão que foi uma faísca. E a querosene da insatisfação das mulheres já estava presente. Então, muitas mulheres me escreveram, professora, eu não dormi de ódio. Eu vi todas as amigas e amigos em comum, fui um por um para contar o que aconteceu. Eu recebi mais de 10 mil mensagens, muitas delas de mulheres me contando histórias parecidas, em esferas muito diferentes. Chefe de gastronomia, jornalista que fez uma reportagem, o chefe que assinou. Então, Nossa. assim, é algo, infelizmente, muito comum. Comum. E uma coisa que eu achei gravíssima, Paula, que é uma contradição. Muitos homens me mandaram mensagens dizendo, professora, que absurdo, estamos com você. E aí, com uma frase ou com um post que era de feministas famosas e eles plagiando. Então, eles estavam criticando um homem que fez um plágio, plagiando uma outra mulher. Ou seja, o que prova que eles não entenderam nada e que as masculinidades estão muito adoecidas, que a gente precisa tematizar isso. Uhum. É triste e é muito histórico, né? Na ciência, a gente tem vários casos, inclusive, que já aconteceram. E uma coisa o que é possível fazer na sua avaliação é cultural, né? E mudança desde muito novo na escola, o ensino público tem que ser modificado. Quais ações do poder público devem ser feitas na sua avaliação para que esse tipo de comportamento definitivamente se modifique na sociedade? Eu acho que a primeira coisa é educação, né? A Gina teve aqui, que ótimo, o projeto dela é maravilhoso. A gente tem Maria da Penha vai à escola também aqui no DF. Então, assim, a gente trabalhar outras possibilidades de construção de masculinidades diversas, fora dessa masculinidade hegemônica que está muito adoecida. Eu acho que isso é importante. Mas também que a punição aconteça. Porque muitas mulheres que me escreveram, por exemplo, disseram: ah, professora, aconteceu, mas quando eu pensei que eu ia falar, ninguém ia acreditar, porque além de tudo, Paulo, a nossa palavra é desacreditada em geral. Então, ai, que frescura, será que é mesmo? Será que não é ela que está querendo roubar a ideia dele? Então, em geral, a gente tende a acreditar mais na palavra de um homem do que de uma mulher. E aí a gente precisa ter mecanismos, não apenas sociais, mas mecanismos institucionais da justiça para garantir que esse tipo de coisa não aconteça. Quando as mulheres, né, elas são tolhidas, quando a voz, o que elas produzem, não se aparece, não aparece, isso é um problema. É a própria sociedade que perde com as contribuições que elas deixam de dar. Uhum. Agora, você mencionou um estudo feito com memes em WhatsApp na época da pandemia, e memes sobre mulheres em grupos masculinos. Conta um pouquinho sobre o que foi que você concluiu desses grupos. Eu já imagino, né? Na verdade, a primeira pesquisa foi em 2019, foi antes da pandemia, e aí os resultados, né, eu fiz avaliação, e saíram em 2020. É muito interessante porque a casa dos homens, que é o modo de socialização desses homens, que em geral é na broderagem, então os homens fecham um pacto uns com os outros, eles se protegem, isso é muito intensificado nos grupos de WhatsApp, e era uma curiosidade que eu tinha, assim como acho que todas as mulheres. Foi muito difícil conseguir os desertores dessa casa. Mas como eu lancei o livro, estava viajando pelo Brasil, eu sempre falava, eu queria alguns voluntários, e eu consegui. Que ficaram, então, 6 meses me enviando tudo que eles compartilhavam nesse grupo, com todo o cuidado de apagar qualquer identificação. E aí eu recebi esse material e fiz análise. Nessa primeira pesquisa, o que mais se destacou foi a objetificação sexual. Isso é muito importante. Como a emocionalidade, que é mais importante, que é fundamental, que é mais interpelada no processo de tornar-se homem. O
que isso quer dizer para quem está aí nos assistindo de uma maneira simples? O menininho, desde que ele é pequenininho, o que é ensinado para ele é que ser homem é demonstrar a capacidade perante os pares, perante os homens, de que você é capaz de transformar os outros e as outras em coisa ou pedaço de coisa. Né? Qual é a grande pedagogia afetiva disso? É a pornografia, que cada vez mais invade, né, as nossas casas através dos telefones, da internet. Mas um exemplo muito comum na vida dos meninos, ele está brincando lá com 2 anos no parquinho com a amiguinha, o pai vai lá pegar e diz assim, quem é essa? É sua namoradinha? Você já pegou na mão? Um menino de 2 anos, gente, não tem a cabeça de namoro. Então, ele já está entendendo que aquele ser é inferior e que ele precisa ter uma relação de objetificação. A gente vê isso com jovens. Por exemplo, um pergunta para o outro, saiu aí com o grupo das amigas, não pegou ninguém? Arroz. E esse cara só acompanha. Tem várias metáforas que mostram ou que diminuem, inclusive, a masculinidade se ele não objetifica. Então, esse é um ponto importante. Agora, a objetificação não é igual para todas as mulheres. Como eu expliquei na prateleira, aquelas que estão lá para o final, isso apareceu nos WhatsApp, que são as mulheres negras, as mulheres gordas e as mulheres velhas, são as mais objetificadas. E as memes, gente, são deploráveis. É muito, muito, muito violento. Pois é, e assim, no seu livro também, para a gente pensar em masculinidades e também na forma como a mulher deve reagir, e para entender, no seu livro, sempre nas suas obras, você sempre traz o passado para a gente entender o presente. Por que é tão importante as mulheres entenderem o passado, saberem a origem de tudo isso, para poderem até compreender e conseguir combater isso de uma forma correta, né, nos seus grupos de família, na sociedade? Por que é tão importante saber o passado? Acho que tem duas coisas. Primeiro, que quando você conhece a história de certas emoções e comportamentos, você desnaturaliza essas emoções e comportamentos. Ou seja, se é fruto de um processo histórico, não é natural. Portanto, poderia ser diferente. Um outro ponto importante de voltar à história vem através da contribuição da filósofa, importante para o campo de estudos de gênero, que é a Judith Butler. E ela diz o seguinte, que o passado geralmente é uma projeção do presente para trás para justificar esse presente. Então, qual é a história que a gente estuda de uma forma em geral nas escolas? É um passado que afirma, que reitera o nosso presente. Então, a gente estuda assim, em todas as sociedades, as mulheres sempre foram dominadas pelos homens. Ou seja, a gente não estuda outras histórias que existiram, mesmo na história do Brasil, e que colocam em xeque esse discurso. Agora mesmo, Paula, eu estou dando um curso com uma professora da história, a professora Patrícia Valim, sobre mulheres insubmissas na história do Brasil, onde a gente tem pego histórias de mulheres no Brasil que a gente não conhece, não nos contam e que foram profundamente subversivas, ou seja, que fizeram da sua biografia grandes contribuições exemplares para nós mulheres. Ou seja, conhecer essas histórias são exemplos, são possibilidades abertas para a gente mesma. Professora, agora, quando as mulheres geralmente reagem de uma forma mais efusiva, né? Elas são chamadas, são taxadas de louca, desequilibradas, então, nossa, tá nervosa, o que aconteceu, né? Isso traz duas coisas. Primeiro, desqualifica a mulher, e segundo, há realmente uma reação exacerbada das mulheres. Você classifica isso como, na verdade, uma reação pelos anos em que ela passou, é meio que uma revolta, assim, por hoje ter aberto os olhos e perceber que elas estão numa sociedade que muito tempo ela conviveu e que hoje ela percebe adoecida? Primeira coisa, eu acho que quando se fala isso, louca, histérica, agora tem feminazi, é desqualificar o que ela está falando, não é só ela, né? E às vezes assim, tá de TPM, ainda biologiza o mal-estar que você está sentindo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é que eu não acho uma reação exacerbada. Os homens é que reagem exacerbadamente. Quem é que mata quando está nervoso? Quantas mulheres a gente tem assim, que ela matou um homem, gente? Poucas, vira até um escândalo que dura 6 meses. Então, a gente tem que desconstruir isso. Também é um estereótipo. Em geral, os homens são muito mais exacerbados. Como eu falei, a origem da violência, não no sentido biológico, mas do ato violento pelo processo de socialização é masculino. Então, os homens são muito mais exacerbados, e aí estão aí as estatísticas para confirmar o que eu estou falando. Exatamente. As mulheres são ridicularizadas, porque a fala e a queixa das mulheres não são qualificadas
como deveriam. Não é à toa que as mulheres adoecem psiquicamente. Na sua avaliação, as mulheres, então, têm que continuar com o discurso de autodefesa, defesa das próprias mulheres, e eu acho que o mais importante, não sei se vai confirmar, mas a questão da sororidade, né? Que é você também proteger e defender o público feminino, que muitas vezes as próprias mulheres têm atitudes machistas, né? Sim, então, essa questão da sororidade, voltando para a metáfora que eu fiz da prateleira, uma das características do dispositivo amoroso e dessa prateleira do amor é que se a gente se subjetiva na prateleira, então a gente se subjetiva uma em relação às outras pela rivalidade. Porque ou eu quero brilhar mais para ser escolhida, ou apagar o brilho da coleguinha. Quem é que lucra com a rivalidade? Os homens. Então, reconstruir esses laços entre nós mulheres é fundamental em todas as nossas diversidades. Para nós mulheres brancas, sempre levar em consideração a questão racial, porque a gente tem privilégio pelo fato de ser branca. Por exemplo, em relação às mulheres indígenas também. Então, assim, minha dica para as mulheres que estão nos assistindo é que quando uma mulher sofre violência e que não é você, reaja. Porque é mais fácil para quem está do lado de fora do que para a mulher que está sofrendo. Porque pelo próprio processo de socialização, a gente é amputada, Paula, do nosso ódio. Né? Voltando à pergunta anterior, o que a gente aprende? A suprimir a raiva. Então, qual é a expressão comum na nossa cultura para uma mulher que está com raiva? É chorar. Muitas autoras vão dizer o que é o choro para a mulher. As mulheres choram por tudo, por tristeza, por raiva, por frustração. E ela diz o seguinte: o choro é a expressão de uma raiva impotente. Porque se eu estou com raiva, vamos supor, estou numa reunião e toda hora o meu chefe corta a minha fala. Eu fico irritada com aquilo. Ao invés de eu falar, peraí, você não está deixando eu completar a minha ideia, se eu começo a chorar, não mudei a realidade. Ou seja, é um tipo de intervenção fadada ao fracasso. Então, outras mulheres, por exemplo, que estão nessa reunião, podem falar, ou doutor fulano, o senhor não está deixando Paula terminar de falar. Vamos esperar ela terminar, depois o senhor fala. É mais fácil para quem está do lado de fora. A gente precisa reagir em enxame, porque isso faz muita diferença. Foi um prazer, foi ótima conversa. E você que está em casa, se você quiser rever esse programa ou compartilhar, acesse o senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. A gente fica por aqui. Obrigada, professora, e até o próximo Cidadania Mulher.